Nesse vídeo vamos falar de orelhas, não de ouvido, mas de orelhas. Orelhas que sobem quando deveriam estar dobradas, orelhas que ficam baixas quando deveriam subir. Isso causa o desespero dos proprietários, isso causa o desespero dos tutores, isso causa o desespero de alguns criadores. E cada um tem sua receita mágica para tentar resolver esse problema. A gente vai tentar fazer uma análise estrutural seguida de uma série de opções que eu pude amealhar ao longo da minha experiência prática, sempre com prós e contras, e ao final vou dar a minha opinião pessoal em relação às coisas, em relação a esse tipo de coisa. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, no meu canal Amigo dos Bichos, e eu começo pedindo desculpas pela voz de trombone devido a um pequeno resfriado, vamos tratá-lo assim, que me derrubou já há umas 48 horas. Então vamos falar de orelhas. Orelhas que devem ser, de uma certa forma, no estándar da raça do cachorrinho que nós temos, e aí não tem muita margem para discussão. As orelhas são erguidas, ou elas são dobradas, ou elas são baixas, e o que reza no estándar deve ser seguido. A letra. Evidentemente, não é pelo fato que uma orelha seja dobrada quando ela deveria ser erguida, ou esteja erguida quando ela deveria ser dobrada, que faz com que o seu cachorrinho não seja um cachorrinho de raça. É preciso lembrar que todos os animais têm pequenos ou grandes defeitos, e nenhum animal é perfeito. Então é esse conjunto de defeitos e qualidades que fazem o cachorro estar mais perto ou mais longe do padrão da raça. E não é um aspecto que retira as qualidades que o cachorro pode ter de forma geral. Quando a gente fala de orelha é cartilagem, basicamente cartilagem e músculo. Existem 3 tipos de cartilagens no organismo: a cartilagem fibrosa, a cartilagem colágena e a cartilagem hialina. A fibrosa não entra no que nós estamos conversando, tem a ver com os ossos longos, com as epífises, com as ligações entre os ossos. A de colágeno tem a ver com estruturas mais delicadas, como, por exemplo, a parte cartilaginosa do pavilhão auditivo, nada a ver com a orelha, estamos falando de ouvido interno e ouvido médio. E a cartilagem hialina, que é a cartilagem que, por exemplo, compõe a estrutura básica da orelha. Então, a diferença das 3 cartilagens é basicamente na diferença de composição entre ácido hialurônico, colágeno e, em todo caso, sempre proteínas. Cartilagem é proteína. Existem também músculos, especialmente na base da orelha, que permitem, aliás, aos cães a movimentarem as orelhas segundo o ruído que eles escutam. E, basicamente, a orelha do cão é composta de cartilagem, de músculos, de tecido vascular, tecido subcutâneo e pele. Para que uma orelha suba, é preciso que a cartilagem se enrijeça. E você vê na base da orelha certas dobras cartilaginosas que você pode detectar e que mostram que esse cachorro, mesmo filhote, tem a possibilidade de ter as orelhas altas. Existe também a presença do acetábulo, que é na parte medial da orelha, como se fosse aqui, em que é preciso uma concavidade para justificar o fato da orelha ser alta. E, enfim, é a presença dos músculos e especialmente da espessura da cartilagem, que faz com que o final das orelhas fiquem retos. É o caso do Chihuahua, é o caso do Pastor Alemão, para citar duas raças, enquanto cães como o Jack e o Fox têm o terço superior das orelhas dobrado, idealmente. Ora, durante o primeiro ano, que é a fase de crescimento, é completamente normal que existam variações em relação à fase de subida de uma orelha. No primeiro ano de vida, os cães, eles deixam o estado quase embrionário, o estado de filhote, jovem filhote, até a estatura adulta. E existe muitos gastos em relação à nutrição que é absorvida, que vão para vários lugares do corpo, especialmente a troca de dentição, o desenvolvimento ósseo, mesmo o desenvolvimento muscular. Isso justifica essa variabilidade em relação ao estado das orelhas. Aliás, é muito comum, dando como exemplo um pastor alemão, mas também um chihuahua, é muito comum que na época da troca dos dentes, as orelhas que já estavam altas, uma delas se dobre. E é também muito comum que você tenha visto a orelha direita dobrada e uma semana depois seja a orelha esquerda que está dobrada. Então, na verdade, é preciso ter paciência e esperar que as coisas se façam. É importante que a alimentação seja sadia, seja farta. É claro, é preciso que o cachorro tenha uma boa condição genética, porque quando os pais têm as orelhas baixas, é possível que o filhote herde essa característica. Isso pode pular uma geração ali por cima. É importante conhecer os antepassados do cão, nesse sentido. Mas tudo se passa ao longo do primeiro ano e antes dos 10 meses de idade. Arredondando, a gente pode falar do primeiro ano. Nada é definitivo. Uma orelha muito bem postada, ela pode vir a se dobrar, e uma orelha que deveria ser dobrada, ela pode vir a subir. Como eu expliquei, orelha, a base de sustentação é a cartilagem. Então existem formas de se ajudar que o cachorrinho tenha as orelhas na posição correta.
Essas formas são frequentemente artificiais e quando nós visamos um reprodutor, por exemplo, o ideal é deixá-lo tranquilo e que as orelhas subam sozinhas. E aí você tem certeza que geneticamente ele tem o caráter que leva as orelhas a subirem, ou assumirem a posição normal. Dito isso, existem formas mais ou menos artificiais que permitem dar um certo auxílio a essa empreitada. Eu vou começar descartando algumas. Antes de mais nada, eu vou descartar todos os métodos de ordem cirúrgica, porque hoje eles são proibidos. Nos anos 80 eram comuns, faziam por anestesia geral e, por exemplo, para um Jack Russell que precisa ter as orelhas dobradas, quando as orelhas estavam altas, o que se fazia era uma elipse horizontal no interior da orelha, na qual uma parte da cartilagem, da espessura da cartilagem, era retirada, de forma que a orelha se dobre. Evidentemente, não é nem preciso dizer que isso é uma técnica artificial, cirurgia puramente estética, e hoje essa cirurgia é proibida, como toda e qualquer cirurgia estética para cães. Corte de cauda, corte de orelhas. Ainda por cima, o resultado não era perfeito, porque com essa retirada dessa elipse, as orelhas ficavam um pouco balançantes demais, móveis demais, então não davam um aspecto natural. Existe também uma espécie de lenda urbana em que, se nós damos colágeno para o cachorro ingerir, as orelhas vão ficar mais fortes. Tem mesmo pior, tem gente que diz que tem que dar cálcio para a orelha do cachorro subir, e o cálcio não tem absolutamente nada a ver. A força de dizer que o cálcio não tinha nada a ver, vou começar pelo cálcio, eu ouvi um argumento do qual eu gostei. Quando você dá cálcio para um cachorro, você pode auxiliá-lo na produção dos dentes, na troca dos dentes. E a partir daí existiria uma razão indireta qualquer, na medida em que é no momento da troca dos dentes que as orelhas têm uma tendência a se dobrar. Ok, é um argumento que é defensável. Eu falava do colágeno. É importante que não faltem proteínas para os cães, especialmente em fase de crescimento. E esse título, colágeno, é uma proteína. Dito isso, o colágeno que é dado para um cachorro ingerir, ele não é absorvido como colágeno, porque ele passa pelo estômago com ácido clorídrico do suco gástrico, com pH de 1,5, e as moléculas são quebradas, de proteínas são quebradas à altura de aminoácidos. E são esses ácidos aminados, esses aminoácidos, que são absorvidos para serem reconstituídos mais tarde. Então, quando você dá colágeno para o seu cachorro comer, não é colágeno que ele está absorvendo. E isso só funcionaria se o cachorro estivesse com falta de proteínas, o que em princípio não deve ser o caso. E, dito isso, existem proteínas mais nobres do que o colágeno para dar ao cachorro no caso desses. Existe também a possibilidade de se colocar talas feitas de forma a que, para um Jack, a orelha fique dobrada artificialmente, ou para um Chihuahua, a orelha fique levantada, especialmente quando a base já está bem feita e basta trabalhar a concavidade da orelha para que ela fique alta. Agora, essas talas são um pouco delicadas porque elas causam alergia nos cães com uma certa facilidade. Essa alergia pode vir na medida em que as coisas, os curativos são feitos. Eles não duram muito tempo e frequentemente os filhotes estão juntos. E é preciso isolar o cachorro para que uma tala como essa faça seu efeito. Enfim, é necessário uma duração mínima de 3 semanas para poder ter um resultado que seja digno desse nome. Ao longo da minha experiência prática, eu já vi também criadores que passavam esmalte incolor na base da orelha, endurecendo um pouco os pelos e fazendo com que as orelhas ficassem eretas. Eu já vi criadores de Jack botar chumbo de peixe na ponta da orelha dos Jacks, o que para mim não serve para nada, além de incomodar o cachorro. Na medida que quando você tira o chumbinho, lá a orelha sobe, porque ela se sente livre, depois de lutar contra esse peso. Eu já vi mesmo criadores que botavam uma pequena gota de Super Bonder, cola essa que não é um alérgeno, nem tóxica, porque ela é utilizada mesmo em aquariofilia, para prender o decor dentro do aquário, ela não se dissolve. Uma vez que está vulcanizada, ela não causa problema. Ela é utilizada também em cirurgia de répteis como quelônios, tartarugas, quando o casco está rachado. E vamos falar de uma forma mais global, colas que não são alérgenos e que são utilizadas a nível médico, para trazer as bordas das orelhas uma contra a outra, de forma a que a orelha fique ereta. Isso sempre durante algumas poucas semanas ou um mês. Pessoalmente, eu acho que todos esses processos, essas ideias de professor Pardal e essas talas que se colocam em orelhas e tudo isso, são completamente desnecessárias na medida em que
tem um fundo completamente estético, e o seu cachorro é o seu cachorro, é o cachorro que você ama, é o cachorro que ama você, e não é o fato da orelha dele estar dobrada se ele for um pastor alemão, ou estar ereta se ele for um Jack Russell, ou estar dobrada se ele for um Chihuahua, que vai fazer ele ser menos Chihuahua, Jack Russell ou pastor alemão, e que vai fazê-lo amar menos você, e espero a mesma coisa de você em relação a ele. Então, isso é de um fundo puramente estético, não é isso que faz o cachorro ser de raça, ou não, e me dirigindo aos criadores, se você tem um cachorro que é um reprodutor, é melhor deixá-lo tranquilo, deixá-lo livre e ver como as orelhas dele se comportam em relação a esse aspecto depois do primeiro ano de vida, para poder decidir se ele vai ser realmente um reprodutor ou não. Porque não é fazendo uma cirurgia estética que o cachorro vai ficar geneticamente melhor. O importante é ter paciência, porque frequentemente nós damos razão ao processo artificial que foi utilizado quando a orelha do cachorro iria subir de uma forma ou de outra. E simplesmente nós não temos paciência para esperar que as orelhas subam. Eu agradeço o apoio de vocês e até breve para um outro vídeo.